Povo de Deus, estou voltando com mais um vídeo. Esse vídeo de hoje, o tema é batismo de criança. Estou voltando ainda, falando sobre batismo de criança. Vou ler para vocês, vamos ver o que é batismo de criança nesse vídeo, que eu quero fazer para todos vocês. Gente, primeiro quero dizer para vocês assim, gente, que o batismo de criança era feito por aspersão e não por imersão. Sabia disso? O batismo por aspersão é o batismo com pouca água. O batismo por imersão é aquele batismo que mergulha. Mas ele era feito por aspersão, com pouca água, e não por imersão. Mas é um costume apostólico, e por isso o batismo por isso o batismo por imersão é bíblico, porque é um costume apostólico. Os apóstolos batizavam famílias inteiras, independente de idade. Sabia disso? Eles batizam muitas famílias, independente de idade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, olha como foi que Paulo disse: batizei também a família de Estéfes. Está vendo aí? Ele está dizendo que batizou a família de Estéfes. E por aí ele fala que batizou a família, mas ele não falou que só batizou adulto. Só diz aqui que não está em 1 Coríntios 1,16. É a razão de eu dizer, gente, que o batismo ele foi por aspersão, era sempre por aspersão e não por imersão, ou seja, batismo com pouca água e não mergulhando, depois do carvalho para cá. Atos capítulo 16, versículo 15, a gente vê que ele batiza também a família, a casa de quem? De Lídia. Vou ler para vocês, quando diz assim, ó, depois que foi batizado, ela e sua casa. Está vendo aí? Ele batizou a família de Lídia e toda a casa dela. O termo casa, no verbo latim, domus, e de grego, significa, sabe o quê? Chefe de famílias domésticas. A palavra da casa significa isso, chefe de famílias domésticas. É por isso que aqui diz que ele batizou Lídia e toda a sua casa, como está aqui escrito. E em Atos capítulo 16, 33, a gente vê aqui que ele já batiza a família do carcereiro. Como vou ler para vocês quando diz assim, ó, logo que foi batizado ele, todos os seus. Em nenhum momento aqui se faz exceção de batismo de criança. Batizou, diz Paulo, a família do carcereiro, entendeu? Ele e todos os seus, como está aqui em Atos capítulo 16, em Atos, capítulo 16 e versículo 33. Está claramente o que se deu com a família do carcereiro, a família do carcereiro. Então aqui está falando dessa família e não fala sobre a seção de pessoa, entendeu? E aqui também em Atos, vamos agora para Atos 2:38. Atos 2:38, que aqui diz nessa passagem bíblica de Atos 38, Pedro respondeu, olha o que Pedro diz, Pedro respondeu, arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Atos 2:38. Agora o nosso irmão evangélico diz assim, mas a criança não tem pecado para poder ser batizada. Ele não diz assim? A criança, ela não tem pecado, por isso ela não pode ser batizada. É o que o nosso irmão evangélico diz. Mas eu vou mostrar para vocês que é necessário também batizar as crianças. Porque muitas vezes eles leem aqui em Atos 2:38, onde fala que Pedro pede para o povo se arrepender e ser batizado para que fosse perdoado os pecados. Mas eles esquecem de ler o versículo 39, que é onde Pedro fala também nos filhos daqueles que se converteram. Que eu vou ler aqui para vocês, Atos 2:39, os que o nosso irmãozinho evangélico isola e esquece. Quando eu disse, pois essa promessa é para quem? É para vocês. E quem mais? E para os seus filhos. Está vendo aí? A promessa do batismo é para vocês, Atos 2:39,
e para os seus filhos. Nosso irmão evangélico costuma ler só o versículo 38, onde Pedro pede primeiro arrependimento. Claro que para se batizar naquele tempo, como era o início da igreja primitiva, precisava arrependimento. Porque o batismo faz parte da entrada na família do povo de Deus. E por isso eles arrependam e sejam batizados em nome de Jesus para ser perdoado o pecado de vocês. Mas o 39, cadê que meus irmãozinhos querem ler, né? Como eu acabei de ler para vocês. Quando ele pede que a promessa, quando ele avisa que a promessa não era só para eles, que estavam se convertendo, mas também para os filhos, né? Agora, para os filhos. No termo grego, entendeu? A palavra filho no termo grego e no termo teximon, teknis, significa crianças de colo. Sabia? No nosso termo português é filho, mas no termo grego, sinimon, no termo grego, teximon e no teknis, nesses dois assuntos, no termo grego, a palavra filho significa criancinhas de colo. Que é onde Pedro diz, a promessa é para vocês e para os vossos filhos. E no termo grego, teknon e teknis, significa criança de colo. Está aí o batismo também sendo ordenado às crianças daqueles primeiros que se converteram, não está lá em Atos 2 e 38 em diante. Entendeu? Está aí o batismo. Não tem para onde escorrer. A nossa irmã interpreta só para filho, pensa que os filhos são os grandes também. Que se fosse só para alguém assim, a promessa para vocês que se arrependeram. Mas não, e para os vossos filhos. Eu já disse, não repetiu, o que é filho no termo teknon e teknis, no grego, dá o nome de criancinha de colo. Entendeu? E vamos ver agora, o batismo era também a circuncisão na nova aliança, sabia disso? Ele era a circuncisão no cristianismo. Depois do Carvalho para cá. Por que eu digo isso? Porque aqui no livro Colossenses, capítulo 2, versículo 11, leia na Bíblia de vocês, que eu estou citando o capítulo e versículo para vocês lerem. Como foi que Paulo falou? Estais circuncidado. Com quem? Pela quê? Pela circuncisão de Cristo. Então, aqueles que se converteram, que eram batizados, ali já estavam sendo circuncidados pela circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo, no Novo Testamento, era o novo batismo. Vocês estão entendendo? Era o novo batismo. Por isso o batismo era a circuncisão da nova aliança. Entendeu? E no Velho Testamento, qual era a idade para circuncisar? Na nova aliança, já está se dizendo a promessa para vocês, para vossos filhos, que é as criancinhas de colo, como está aqui em Atos 2, 39. E esse batismo era como? Na circuncisão de Cristo, como diz Paulo aqui em Colossenses 2:11. E essa circuncisão, no Antigo Testamento, era o quê? Era uma pequena cirurgia que faz nos pins das criancinhas, mas qual era a idade? 8 dias de nascido. Não quer dizer que aquelas crianças que eram circuncidadas precisavam ter fé. Não. E Paulo fala dessa circuncisão no Novo Testamento. Que a circuncisão na Velha Aliança era em Gênesis capítulo 17, versículo 12. Não significa, vou batizar porque as crianças não querem crer. Não. A ordem de Deus, porque aquela circuncisão era um sinal que Deus tinha dado, que era para ser colocado naqueles que tinham feito aliança com ele. E a criança fez aliança? As pessoas se aliavam com Deus pelo arrependimento, aí Deus deu como sinal da circuncisão. Até para os adultos era feito isso, no Antigo Testamento. Mas a lei de Deus, pela lei, era com 8 dias de nascido. E as crianças, aquelas pessoas que eram circuncidadas já adultos, sabiam, se arrependiam dos pecados, fazia sua promessa de fé para poder ser circuncidado, pessoas adultas, para poder fazer parte da família de Deus no Antigo Testamento. No Novo, isso, e Deus deu idade para eles. Só depois que crescesse, quando soubessem que estavam se arrependidos, os judeus, não. O povo de Deus não tinha negócio, você vai fazer penitência, depois você vai circuncidar, porque a circuncisão é para fazer parte das cerimônias que eram dadas por meio de Moisés e dos sacerdotes, dentro da lei do Deus Altíssimo. Não. Deus deu a lei com 8 dias. É por isso que Paulo agora recomenda
Vocês já estão circuncidados na circuncisão por Cristo, que está aqui na palavra. Circuncisão era para pessoas pequenas. E aí nós acreditamos que o batismo é a continuação da circuncisão do Velho Testamento. O batismo é isso. É a continuação da família desse Velho Testamento. Contanto que aqui o batismo da Lídia, aliás, aqui eu vou falar agora para vocês, em Atos, o carcereiro foi onde eu falei agora. E agora eu vou falar para vocês, ainda continuando sobre essa história do batismo que eu estou explicando para vocês. Isso, gente, é assim. Em Mateus 18:6. Não, agora eu vou mudar de assunto. Para batizar, o nosso irmão diz também que precisa crer, não é? Ele não diz? E aí a criança não acredita para ser batizada. Não precisa crer? Mas eu vou mostrar para vocês que não. Olha, eu vou dizer para vocês que a criança também ela acredita. Mateus 18:6. Qualquer que se escandalizar um desses pequenininhos, que crê em mim. Olha aí, como as crianças, qualquer que escandalizar um desses pequenininhos que crê em mim. Mateus 18:6. Algumas crianças acreditam em Jesus Cristo. Olha, os pequenininhos. E a mostra uma outra passagem, Mateus 18:3. Agora é Mateus 18:3, não é Mateus 18:6. Diz, em verdade, Jesus diz, em verdade eu vos digo, que se não vos converter e não fizer como uma criança, não entrar no reino de Deus. Por muito que você faça penitência, por adulto que seja, ou grande que seja, é preciso tomar como uma criança. Então, aqui Jesus mostrou em Mateus 18:3, o valor e a importância para se fazer parte do reino de Deus não é o tamanho, é a inocência, é a mudança de vida. Então não tem nada a batizar a criancinha, só porque é pequenininha. Porque você está grande, você faz penitência, mas a sua conversão nunca é para comparar com a criança. E Jesus faz questão de dizer para nós em Mateus 18:3, que se nós não se converter como uma criança, nós não vamos poder entrar no reino de Deus. Está entendendo? Mais uma verdade da que a criança acredita, em Mateus 21:16. Nunca, olha aí o que Jesus disse, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes perfeito louvor. Mateus 21:16. Está vendo aí? Olha que aqui eu vou até repetir, ó. Nunca leste, Jesus disse, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, criancinhas que mamam, tiraste o quê? Um perfeito louvor. Agora, gente, eu pergunto a vocês, só se pode louvar, eu vou dizer para vocês, perfeitamente, quem se crê. Só pode louvar a Deus com perfeição quem acredita. E Jesus faz questão de dizer para nós nessa passagem aqui em Mateus 21:16, que da boca das crianças sai o perfeito louvor. As próprias criancinhas. Olha aí a criancinha crendo. Agora, eu vou falar também do batismo por emersão e o batismo por aspersão. O batismo por emersão, por aspersão, é com pouca água. Entendeu? E a água do batismo por aspersão é mergulhando. A água pelo batismo por emersão é mergulhando. Os que foram batizados por emersão, antes do Carvalho, sabiam que existia o Espírito Santo? Não. Ele não sabia que existia o Espírito Santo. Gente, eu vou continuar com esse áudio, com esse vídeo, noutra parte, que agora o tempo está se vencendo, viu? Espero que você entenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.